Bom dia a todos vocês que estão no conforto das suas casas, pela live, e a vocês todos que estão aqui, que Deus veio nos juntar com a gente nessa manhã fria, mas com o coração cheio de amor, né? Gostaria de pedir, quem não desligou o celular, por favor, desliga. A importância de chegar aqui 15 minutos a 10 minutos antes de que vocês sejam tomar o passe, né? A importância do atendimento fraterno da casa, assistência de cada 8 semanas, evitar não ficar muito tempo sem vir na casa, né? Salientar também que as palestras cuidam da mente nossa enquanto nós estamos, a equipe espiritual trata de cada um de nós. Então, vamos manter sempre o silêncio. A importância das doações para a Casa do Caminho, né? Que é com o bazar. E gratidão a vocês que colaboraram com o bazar dia 29. Muito obrigada, gente. Foi um sucesso. E vocês continuam trazendo as suas doações, por favor. E também a gente tem a caixinha, que é das vibrações. Coloca o nome dos seus amigos que estão precisando. Vocês podem colocar o nome que a espiritualidade da casa vai estar cuidando. A necessidade do estudo somente a casa oferece os cursos anuais, né, e semestrais. Aí, se você estiver interessado, por favor, vai na secretaria. Pode ligar também, permanecer em silêncio o tempo todo, porque é um momento que a gente se conecta com Jesus, tá bom? No final da palestra, com a nossa irmã Flavinha, vocês permaneçam no lugar de vocês, que vocês vão passar tratamento na maca. E só lembrando que nosso atendimento da casa é de terça-feira às 20 horas, quinta-feira às 20 horas, a sexta-feira às 14 horas, aos sábados às 8h30 da manhã. É um trabalho que a gente costuma dizer o mais importante, que as crianças sejam apresentadas para Jesus, falando de Jesus para essas crianças de uma maneira lúdica. Pela nossa irmã Rita, que faz esse trabalho tão lindo. E também, aos domingos, nós atendemos às 9h e às 10h30 da manhã. Tá bom, gente? E mais alguma coisa? Não esquecer do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele fortalece a nossa família, ele evita que coisas ruins entrem pela nossa porta. E também não esquecer de separar somente vocês que estão em casa, para no final seja purificado, né? Isso. E boa palestra a todos com a nossa irmã Flavinha. Obrigada. Bom dia novamente, bom dia ao pessoal que está online. Vamos nesse instante então, nos tranquilizando ainda mais, no nosso íntimo, levando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, rogando que nos envolva com seu amor, com a sua paz, nos ajude a abrir o entendimento para o trecho do Evangelho que nós vamos refletir, nos ajudando na nossa cura de dentro para fora, na nossa alma, naquilo que nos dói no nosso íntimo. E vamos também confiando no plano espiritual dessa casa, tão abençoada, que nos acolhe e que chega bem antes de nós, que prepara o tratamento para nós encarnados e os desencarnados que fazem tratamento aqui também. E nesse clima de confiança, de paz e de gratidão a Deus e a Jesus, vamos acompanhando em pensamento a prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Essa prece é maravilhosa, né? Todas as preces nos auxiliam. Na manhã de hoje, nós vamos continuar em mais uma reflexão do livro Palavra de Vida Eterna que a gente tem estudado, com o título da lição 125, que tem o título No Convívio do Cristo. Então, quem estiver em casa, quiser reler, quem estiver online, a possibilidade de estar estudando novamente,
porque esse livro, Palavras de Vida Eterna, e o Fonte Viva que a gente tem lido aqui, estudado, que é uma outra coletânea, traz trechos do Evangelho lá do Novo Testamento, e sob a luz da doutrina espírita tem uma explicação. Então Emmanuel, que foi o mentor do Chico, né, esses livros são psicografados, Emmanuel traz esse entendimento. Eu gosto de falar isso para eu lembrar, né, para a gente lembrar o quanto é importante o Evangelho, né, quanto a espiritualidade vê o Evangelho como esse roteiro. Então toda vez que a gente estuda uma lição dessa, a gente está entendendo um pouquinho mais as palavras de Jesus e nos fortalecendo. Como está sendo gravado agora, vai ficar gravado no Facebook, depois, graças a Deus, né, o nosso amigo que está aqui, o André, nos ajudando, está levando os vídeos do Facebook para o YouTube. Então, quem não tiver Facebook, por favor, acessa o YouTube da Casa do Caminho, que é um jeito da gente estudar. Então, se a gente não tem tempo de estar lendo, a gente tem o recurso da internet, no próprio YouTube tem vários livros do Chico em audiobook, então a gente pode ir ouvindo. Então a espiritualidade lembra para a gente tentar colocar no nosso dia a dia leituras edificantes, para nos ajudar nessa reforma íntima, nessa mudança interior, né? Então, quanto é importante a gente lembrar disso, né? Trazer esses recursos que a tecnologia, né, a modernidade traz. A gente está com o celular na palma da mão. De repente a gente pode filtrar um pouco, não só ler as notícias, né, que a gente precisa saber, mas também colocar coisas que nos fortalecem, né? Ver notícias e informações que nos tragam fortalecimento da nossa fé, da nossa caminhada. E esse título, No Convívio do Cristo, todas as lições do Emmanuel são muito profundas, mas o título, No Convívio do Cristo, na minha interpretação, Emmanuel está trazendo essa reflexão para a gente. Porque conviver com pessoas, tem pessoas que a gente pode escolher ou não, né, o convívio. E com Cristo, a gente pode escolher esse convívio. A gente pode buscar essa intimidade com Jesus. É um convívio que a gente pode escolher, não é importante? Então, só o título da lição já é um convite que Emmanuel traz para a gente buscar esse convívio, para nos fortalecer. E qual que é a passagem que ele trouxe para mim e para você, para a gente refletir? Diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Passagem de palavras de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está lá no Novo Testamento, 2 Coríntios. E Paulo está dizendo aqui que em Cristo tudo se fez novo. É muito bonita essas palavras de Paulo, né? Paulo levou o Evangelho. Se eu não me engano, a maior parte do Novo Testamento são cartas de Paulo, trazendo o Evangelho, trazendo o exemplo de Jesus. E Paulo se fez novo não só na teoria aqui, ele dizendo que em Cristo se fez novo. Ele mesmo passou por essa transformação. O nome dele era Saulo de Tarso, ele se encontrou com Jesus, teve essa transformação íntima e mudou até o nome, né, para Paulo de Tarso. Então ele teve esse encontro íntimo com Jesus. Jesus apareceu para ele nas portas de Damasco, como a gente também encontra na Bíblia, e Jesus fez esse chamado para Paulo, porque Paulo perseguia os cristãos, como a gente sabe, né? Então Jesus foi até ele fazer esse chamado: por que me persegues, Paulo? Então esse encontro com Jesus fez ele, no íntimo dele, mudar a sua essência. Ele sentiu o amor de Jesus, né? O que Jesus queria realmente trazer ali com a palavra dele, né? Com o exemplo dele. Ele não teve um contato direto, mas esse convívio, essa presença com Jesus, que foi pequena, foi o suficiente para ele se transformar. E pela história de Paulo a gente sabe, né? Ele perdeu o convívio com a família, ele era doutor da lei, ele deixou de perseguir para se tornar um cristão. Então vamos imaginar quanta mudança. Naquela época, ser perseguidor do cristão e se tornar seguidor, sofrendo tudo aquilo que Jesus sofreu, vamos dizer, né? Perseguição, incompreensão. Hoje a gente pode pegar um Uber, vamos dizer assim, um Uber, um ônibus. Imagina Paulo pregando a pé, né? Quanto que ele teve que andar a pé, a cavalo, a navio, né? Teve vários episódios de Paulo, o sofrimento dele para levar o evangelho. Então hoje a gente tem o evangelho na palma da mão, então a gente tem mais recursos. E Emmanuel coloca aqui nessa lição que é interessante que Paulo está falando que em Cristo tudo se faz novo, mas a espiritualidade sabe que isso é um processo.
Se a doutrina espírita fala que nós somos o espírito em transformação, eles também entendem que o fato de estar no corpo físico tem um desafio. Não é simples. Então, Emmanuel começa dizendo aqui, nos lembrando, ele usa a palavra comum. É comum ouvirmos dos nossos irmãos, ou nós mesmos falando, vou acrescentar aqui humildemente, do pessimismo fixado na mente. Então, Emmanuel usa esse termo, que é comum a gente ainda trazer o pessimismo fixado na mente. Olha que interessante, né? Então, a espiritualidade sabe que a gente está nesse processo e que muitas vezes a gente traz esse desafio de muitas encarnações. A gente encontra lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças de Jesus, o capítulo 5, só falando de bem-aventurados os aflitos. E eles têm um capítulo falando, lembrando a gente, se a gente está passando por um problema, que a gente para e analisa e não encontra a causa nessa encarnação, provavelmente é de outras. Que chama até o título Causas Atuais das Aflições. Então, quando Emmanuel traz que é comum muitas vezes a gente trazer um pessimismo fixado na mente, provavelmente não é só dessa encarnação. É de muitas que a cada uma a gente vai superando e vai quebrando essas dificuldades. E aí ele complementa aqui, que além do pessimismo, a gente ainda carrega, que muitos de nós trazemos, que é a mágoa, desilusão e reclamações. Então, o Emmanuel está lembrando a gente que além do pessimismo que a gente traz muitas vezes fixo na mente, a gente está carregando ainda de muitas encarnações, mágoas, desilusões, negatividades em geral, como ele coloca aqui, reclamações. Olha como é profundo, né? Então, só a mágoa, a gente sabe que só a mágoa adoece, né? O corpo físico, o nosso emocional. Então, se a doutrina espírita está falando que nós somos seres em progresso, nós vamos errar, né? Quem está próximo de nós vai errar ainda, quem está mais próximo ainda vai errar. E exige de nós esse esforço para o perdão, né? Não é aceitar o erro, mas nos esforçar para perdoar. Como Jesus traz esse amar o próximo como a nós mesmos, né? Então nós vamos errar, então nós também vamos precisar nos perdoar. E se a gente tem essa visão que a doutrina traz desse progresso, eu fiquei pensando, não vale a pena a gente ainda guardar mágoa, desilusões e reclamações? Acho que Emmanuel traz essa provocação para a gente também. Será que vale a pena a gente guardar isso? Né? Que nem a espiritualidade fala muitas vezes para a gente. Vamos limpando o coração das mágoas. A gente aprende aqui na casa a oração do perdão, que é bem pequenininha, tem até impresso ali na frente. É uma oração pequenininha, mas muito profunda. E a gente vai fazendo a oração do perdão e vai trabalhando essas mágoas que são muito profundas, né? Então vamos aos poucos limpando o coração aqui. Se a gente se desiludiu, como Emmanuel fala, é porque nós nos iludimos também. Alguém trouxe a desilusão pra gente, mas também nós tivemos uma parte que nós nos iludimos. Então a desilusão traz um aprendizado, né? Eu sei que é difícil sofrer, gente, não me olhem assim, bravos comigo, pelo amor de Deus. Também sei que é difícil, também passo, mas Emmanuel está falando que é um processo, né? É um processo. E nós trazemos mágoas, desilusões, que a gente precisa desse esforço, né? E ele coloca isso, que às vezes, sem perceber, eu acredito, muitos de nós, a gente fala do passado, mais das coisas ruins e das coisas boas, muitas vezes, né? Então ele coloca aqui que a gente fala, às vezes, de experiências dolorosas, sendo que pouco a pouco vai trazendo lembranças negativas, dramatizando desencantos. E um ponto que eu achei interessante nessa lição, que ele coloca aqui, a gente pode, com essa lembrança, e só lembrando as dificuldades, restituir doenças e problemas já superados. Olha só, né? Então, se eu já superei uma doença, se eu já superei um problema, se eu ficar só lembrando e contando da dificuldade, daquela dor, eu posso trazer essa doença de volta. Olha só que profundo, né, que o Emmanuel está falando. E as queixas, as reclamações que ele coloca no texto, ele até coloca a palavra escavações. Muitas vezes a gente está escavando os acontecimentos negativos no passado, trazendo um clima de esgoto. Então olha só como que ele coloca, né?
essa negatividade que sem perceber a gente traz esse clima de esgoto para dentro da gente. Então, Emmanuel está falando, olha, para a gente olhar para dentro de nós para ver como é que tá. Será que a gente está com esse clima de esgoto dentro de nós? É profundo, né? Será que a gente está reclamando mais do que agradecendo? Que nem a gente está aqui no domingo, quem está online vai tomar o passe à distância. Tomar o passe é importante, né? A espiritualidade nos ajuda, vem uma palavra, mas por que eu não estou melhorando? Talvez seja isso que eu estou trazendo e que eu não estou olhando para dentro de mim para fazer essa renovação. A gente aprende na casa espírita o nome de reforma íntima, né? Ou então iluminação, como diz a Joana de Ângeles, que foi uma mentora do Divaldo, outro mentor muito famoso na doutrina espírita. Então, às vezes, a gente pode associar que aquela cura, ou se a gente está revivendo um problema, talvez somos nós mesmos. A gente pode achar que é o colega de trabalho que é difícil, né? O familiar abençoado que nos tira equilíbrio, né? O vizinho abençoado que às vezes faz barulho na hora do evangelho. Quem já passou por isso, né? Na hora do evangelho, vem ali, eu falei, misericórdia, a gente se esforça para não baixar a vibração, não é? Então a gente passa por desafios. Então, e a gente? Como que a gente vai reagir nesse momento? Então a espiritualidade nos lembra que a gente tem a escolha. A gente é auxiliado, mas tem uma parte que é nossa. Então eu acredito que Emmanuel, no certo puxão de orelha, lembrando, eu fiquei pensando que isso que ele está dizendo é que a espiritualidade sabe que não é fácil. O fato de nós estarmos no corpo físico, passando muitas vezes por coisas que a gente pediu mesmo, como aprendizado, evolução. Eles falam que a gente pediu um remédio amargo na farmácia de Deus. É interessante como a espiritualidade vê, né, as dificuldades. Então nós pedimos o remédio amargo muitas vezes, para poder superar aquele desafio. Só que nós não estamos sozinhos, né, como eles sempre nos lembram. Emmanuel está falando no convívio com Cristo. Cristo que é o médico dos médicos, que a gente recorra a Ele pedindo essa superação, essa dificuldade que às vezes a gente acha que não vai conseguir superar. E a espiritualidade nos lembra que o momento que nós estamos no corpo físico é muito importante. Tem uma fila de espíritos aguardando a oportunidade da reencarnação. Tem uma outra médium famosa, acho que no Instagram, Maíse Braga, ela fala, quanto tempo a gente puder ficar no corpo físico é o melhor para nós. Porque nós ficamos muito tempo esperando essa oportunidade, né? Porque alguém pode estar pensando, não, eu quero desistir da vida, né? Eu quero voltar para o plano espiritual, mas o fato do túmulo chegar ou a gente ir para o outro lado não significa que o problema vai ser resolvido, porque nós vamos continuar enquanto espírito, né? Então que a gente aconteça o que acontecer. Eu acho que Emmanuel também disse com essa lição para a gente não desistir, né? Permanecer, superar. E a doutrina espírita, nesse aspecto, eu também acho que tem um papel importante, que é a prevenção contra o suicídio, porque o suicídio ele não vai resolver o problema, não vai deixar no túmulo ali aquela dor, aquele sofrimento. No Livro dos Espíritos tem muitas perguntas que Kardec fez sobre isso, e uma das que mais comum é a decepção daquele espírito, que mesmo com o suicídio, perceber que a dor e o sofrimento continua. Então, eu acredito que esse é o papel da doutrina, dizendo que nós estamos em progresso, que essa dor não vai durar para sempre, esse sofrimento não vai durar para sempre. Isso não é uma boa nova? O Evangelho, né? Jesus mesmo disse, eu não vim destruir a lei, né? Eu vim explicá-la. Então, a doutrina, todas as religiões têm um papel importante, e a doutrina vem nos esclarecer, no meu ponto de vista, vem nos dar esse fortalecimento. E Emmanuel está nos alertando, nos lembrando que existe esse processo, mas que ainda a gente está fixado em muitas coisas negativas. Porque quando ele fala que nosso pensamento está fixado no pessimismo, o pensamento é tudo. Como a Joana também, esse outro espírito tão abençoado que nos auxilia, fala nos livros do Divaldo. Se o pensamento é tudo, e nosso pensamento está fixado no pessimismo, eu estou me ajudando? Vamos refletir. Só o passe sozinho vai ajudar? Ele é uma parte, né? Ele vai dar uma doação ali, a gente deita na maca, toma o passe, ele dá uma alívio ali, limpa os nossos centros de força, traz um equilíbrio, mas nós vamos voltar para nossa casa, onde estão as nossas verdadeiras provas, o nosso convívio, que estão ali no nosso desafio do dia a dia.
Então, que a gente guarde isso que o Emmanuel está trazendo. O que eu estou fixando na minha mente? Né? A gente pode deixar essa pergunta para refletir durante a semana, né? Será que, como o Emmanuel está dizendo, que eu estou nesse comum que ele está trazendo, que a minha mente ainda está no pessimismo? Será que eu espero realmente o melhor, né? Para a gente trazer essa reflexão. E aí ele coloca, depois desses puxões de orelha, né, ele traz um roteiro para a gente seguir. Aí ele começa dizendo que a gente esquece que o Evangelho é luz e renovação no campo do Espírito, como a gente começou refletindo. Então, Emmanuel pede para a gente lembrar do Evangelho, desse convívio com Jesus, que é o título da lição, né? Que a gente consiga lembrar de Jesus nas nossas preces. E se a gente está cansado, às vezes, muitas vezes, né, na luta com o diagnóstico, com um problema familiar, qualquer que seja, né, de doença que nos tira ali a capacidade de fazer uma prece, e que a gente, de fazer o Evangelho mesmo, às vezes a gente acaba se atrapalhando de fazer o Evangelho, e é tão importante que a gente retome. Não deu certo o Evangelho naquela semana por algum problema, na outra semana retoma o Evangelho, vai testando um outro dia, até conseguir equilibrar. Que a própria espiritualidade vai nos ajudar a manter ali um dia, se eles verem que a gente está conseguindo e tentando fazer o Evangelho. Retomar as nossas orações, as nossas preces. Quando eu estava estudando essa lição, eu vi um médico, não lembro o nome do médico no Instagram, falando sobre a prece. Que tem um estudo, não vou lembrar o estudo onde que é, mas tem uma universidade que está estudando a prece. E que o cérebro muda durante a prece. Que 2 minutos de prece, uma parte do cérebro se ativa, que é a parte do otimismo, a parte, né, faz até o sangue circular mais. Então, olha só o poder da oração, né? É um canal que a gente liga com a espiritualidade, mas o nosso cérebro físico, ele também é auxiliado. Então, antes de tomar uma medicação, antes de ir no médico, né, a gente pode pedir, através da prece, que aquele médico seja intuído para o melhor tratamento, né, para o melhor diagnóstico. Que a gente faça da prece esse recurso, que a espiritualidade nos lembra que é tão importante. E o Evangelho é esse roteiro. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz todo o Novo Testamento da Bíblia, para quem não conhece, com uma explicação sobre a luz da doutrina espírita, também nos ajuda. Então, se nós temos a Bíblia e temos dificuldade, talvez o Evangelho segundo o Espiritismo possa ajudar nessa compreensão, trazendo para os dias atuais uma linguagem mais fácil da gente absorver. Então, Emmanuel pede para a gente lembrar que o Evangelho é luz e renovação no campo do Espírito. Então, é muito mais do que esse momento que a gente está encarnado, que a gente aprende na doutrina que alma, a palavra alma, é quando a gente está nesse corpo físico. E espírito quando a gente deixa o corpo físico e vai para o plano espiritual. Então, se ele fala que o Evangelho é luz e renovação no campo do espírito, então a gente não vai perder. Vai ficar fixo no nosso espírito tudo aquilo que a gente conseguir conquistar de evolução, de fé, de renovação da mente, porque o corpo físico vai ficar no túmulo, mas o espírito vai continuar. Então, se é essa renovação aí no campo do espírito, a gente não vai perder. Então, tudo que a gente conseguir de degrauzinho nessa encarnação conseguir melhorar, a gente vai conseguir levar isso no nosso íntimo. E Emmanuel termina dizendo aqui, lembrando, se os antigos problemas, dores, voltarem à imaginação, esquece-os e segue. Então, Emmanuel também está falando, vamos interpretar que nós vamos ter altos e baixos. Concorda? Você está falando, ó, pode ser que volte na mente as dores, os problemas já superados, para nos trazer ali uma prova, digamos assim. Então, que é para a gente não desistir, vamos interpretar assim, para a gente seguir, vamos superar, foi algo que a gente passou. Também podemos interpretar que o erro não nos resume. Tem uma outra frase famosa do Chico, que eu acho importante, a gente não pode voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim. Então, o erro não nos resume, a dor não nos resume. Então, Emmanuel está falando aqui para a gente não desistir. E que vai ter altos e baixos. Né? Se pode voltar na imaginação. E a gente está muito mais perto da oscilação do equilíbrio, né, normalmente.
mas que a gente lembre desse recurso. Eu já sei o que fazer. Se eu estou tomando passe, estou fazendo evangelhos, minhas preces, mas volta aquele problema na mente, vem a dúvida, vamos lembrar da lição aqui do Emmanuel. Que pode voltar, mas a gente pode perseverar. A gente pode continuar e não desistir. E ele também termina aqui dizendo, complementando, para a gente pensar no melhor. Pensa no melhor que te espera e busca o trabalho, busca a ação da renovação. Então, olha, já dando outra dica aqui, né? Além da gente não desistir, porque os altos e baixos vão acontecer, para a gente pensar no melhor. Aí alguém pode estar pensando, mas eu estou com dificuldade, né? Não tenho perspectiva. Mas Emmanuel está falando, pensa no melhor, porque vai vir um recurso, né? Então, para a gente renovar as nossas esperanças, renovar os nossos pensamentos, para que a espiritualidade consiga mandar esse recurso, né? Esse encaminhamento que a gente está precisando, né? Que a gente mantenha o pensamento no melhor. E isso significa a gente fazer a nossa parte, digamos assim. A doutrina também nos lembra isso. A gente toma o passe, né? A gente recebe tanto auxílio, mas tem essa outra parte que a gente não pode esquecer, que é essa parte interna nossa. Olhar os nossos pensamentos, como recapitulando aqui o que o Emmanuel falou, onde que ele está mais fixo, né? A Joana também fala. O que você está pensando na maior parte do dia, as dicas que ela dá nos livros, é a nossa companhia espiritual. Então, será que o que eu estou pensando agora, eu posso falar para qualquer pessoa? Então, se o que eu estou pensando a maior parte do dia é negativo, significa que eu estou como Emmanuel aqui falando na maioria, que eu estou com o meu pensamento fixado no negativo. Então, isso são meios para a gente fazer a tal da reforma íntima, da iluminação que a gente conhece, observando os pensamentos, né? Observando os pensamentos. Se a gente identificar que tem muita mágoa ainda, muito pessimismo, fazer isso que o Emmanuel está falando, buscar essa transformação, essa mudança, buscar Jesus, a Deus, nosso Pai. E eu gosto de lembrar que às vezes muitas pessoas têm dificuldade, às vezes está distante de Deus como um pai, né? Porque às vezes a gente não teve o pai presente. E isso parece que inconscientemente nos distancia de Deus como um pai. Só que o nosso pai físico, ele fez o que ele podia, né? A doutrina espírita também nos traz muito esclarecimento. Nosso pai e nossa mãe, independente do que eles puderam fazer, a gente agradecendo a oportunidade da reencarnação já é uma bênção. Tem muitos espíritos que a gente vê na literatura que está buscando um pai e uma mãe para ter a oportunidade de reencarnar. Então, que a gente supere, né? Busque superar essas dores, essas mágoas, como o Emmanuel está falando, que muitas vezes é dessa encarnação. Com o pai, com a mãe, com os familiares, que eles fizeram o que eles podiam, né? O nosso pai e a nossa mãe, na oportunidade, no momento que eles estavam, se a gente estivesse no lugar deles, será que a gente tinha feito igual ou pior? Né? Para a gente ir quebrando as mágoas que muitas vezes está intrínseco ali na nossa família, né? Com quem a gente convive. Para que a gente consiga superar e levar esse convívio que Emmanuel está trazendo de Jesus, com Jesus e com Deus, que é o nosso Criador. Porque Deus está em tudo, né? Todos nós somos filhos de Deus. A gente não consegue se desvencilhar de Deus. A gente que fica distante pelo pensamento, pela revolta, né? Às vezes não quer aceitar aquilo que está acontecendo, que é normal, com a lição que a gente está refletindo, a própria espiritualidade vê que é um desafio. Mas se a gente consegue superar e mudando essas mágoas, e tudo isso que nos trava, a gente reconecta, como na parábola do filho pródigo, a gente volta para a casa do Pai. Esse Pai maior, que abrange todos nós, que entende as nossas dores, né? E que não desiste de nós. Então, Deus não perdoa, não é assim que a gente aprende? Por quê? Porque ele não se revolta contra a gente. Ele nos dá a oportunidade do livre-arbítrio para nós mesmos, através das nossas escolhas, trilhar um novo caminho. Então, quando a gente faz algo de errado, alguém muitas vezes precisa nos acusar? Não, né? A nossa própria consciência, por mais que alguém não fale, a nossa consciência nos acusa. Então, quem nos cobra é a nossa consciência, né? Deus é amor e dá essa possibilidade da reencarnação, é uma bênção, né? E a gente não lembrar, né, do passado. Porque às vezes a coisa da infância já atrapalha a gente, né? Imagina se a gente lembrasse de outras encarnações. Então, olha como é muito maior do que a gente imagina, as bênçãos que a gente recebe, né?
Então vamos assim agradecendo, e se a gente esquecer da lição aqui, né, que é tão profunda, né, traz tantas reflexões, que a gente guarde isso que a Emmanuel está falando, que o Evangelho é luz e renovação no campo do Espírito. Então se a gente buscar o Evangelho, não é algo temporário, é algo que vai ficar marcado no nosso espírito, e que a gente só vai melhorando a cada encarnação. E que se vir os altos e baixos, como ele está falando aqui, se voltar as dores, os problemas no campo da imaginação, que a gente não pare, que a gente não desista e siga, né? E pensando e esperando o melhor, que é a melhor orientação aqui do Emmanuel, né? Graças a Deus e a Jesus, eu vou pedir de vocês para fazer as vibrações aqui com o pessoal que está online, e na sequência é o tratamento de vocês, tá, pessoal? Então vamos nesse instante, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade do Evangelho, dessas palavras, rogando que a nossa fé seja fortalecida, a nossa vontade de nos melhorarmos, que nós possamos receber a saúde, o restabelecimento, a fé. E nesse pensamento, vamos abrir novamente a nossa mente e os nossos corações em vibrações de amor, de paz, de fé, de fraternidade, envolvendo todo o planeta Terra, intensificando essas vibrações de amor, de paz, de fraternidade para os países que estão em conflito, Israel, Irã, todo o Oriente Médio que está passando por esse momento de turbulência, que a paz, o amor e a fraternidade possam envolver a todos e os demais países que estão em conflito. Vamos intensificando ainda mais as vibrações de saúde, de restabelecimento, de fé, a todos que estão nos hospitais nesse momento, que estão acamados em suas casas, que possam receber também essas vibrações de fé, de restabelecimento, de saúde, de cura, estendendo essas vibrações aos seus cuidadores. Vamos vibrando também para todos os nossos irmãos que estão nas ruas, nas sarjetas, força de vontade, fé, esperança, estendendo essas vibrações também para os nossos irmãos que estão nas casas de dependência e recuperação química, nos presídios, nos orfanatos, nas casas de repouso, que todas essas vibrações de paz, de amor, de fraternidade possam se estender a todos eles. Aos nossos irmãos que recém voltaram para o plano espiritual, que eles também possam receber as vibrações de amor, de fé, de esperança, de aceitação da nova condição. Aos nossos irmãos que estão em sofrimento de modo geral, que possam receber essas vibrações. Vamos nesse instante também pedindo a permissão de Deus e de Jesus para mentalizar nossa casa, quem ficou lá da nossa família, que a nossa casa possa ser envolvida com muita paz, com muito amor, com muito equilíbrio, com saúde, com entendimento e muito amor. E que todos que estejam lá também possam receber essa vibração de amor e de paz. Quem está online que reservou a água, o copinho, a jarra de água, vamos confiar e mentalizar que Jesus está envolvendo essa água, fluidificando essa água para o nosso bem necessário que nós precisamos. Vamos também sintonizando em Jesus nesse momento, recebendo paz espiritual, confiando que nós estamos recebendo esse passe, equilibrando a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo físico. Quem está online também mentalize e acredite que Jesus é o médico dos médicos. Ele pode nos alcançar onde nós estivermos. E assim rogamos que esse passe nos equilibre, nos traga paz, muito amor e serenidade. E assim vamos pedir licença para encerrar a reflexão, as vibrações e o passe à distância nesse instante, agradecendo novamente, imensamente a Deus, a Jesus, a espiritualidade da Casa do Caminho, que sempre com amor e com paciência nos trata, nos aconselha, está sempre nos ajudando. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom domingo quem está online e bom tratamento quem está aqui presencial, pessoal.